Olá, meu nome é Marcela Teixeira Gonzaga e estou aqui para apresentar o trabalho Proposta e Aplicação de Melhorias no Processo de Análise de Contratos em uma Construtora. O presente trabalho está dentro do escopo de Engenharia Organizacional. Os autores do trabalho são Davi Salles Damascenos, Marcela Teixeira Gonzaga e Ana Paula Henrique de Guzmão, todos da Universidade Federal de Sergipe. Bem, o objetivo desse trabalho é fazer com que se tenha uma pesquisa de base sobre procedimentos internos de construtoras, buscando compreender o funcionamento da empresa e fazer com que os contratos de serviço sejam melhor organizados e melhor distribuídos dentro da empresa. Para essa metodologia, a gente utilizou uma pesquisa de ação e o procedimento que realizamos foi, primeiro, a coleta de dados. Depois de ter os dados coletados, a gente fez uma definição de indicadores e uma análise desses dados. Depois disso, a gente fez a elaboração e apresentação de planos de ação com base no resultado que obtemos. Depois de elaborar e apresentar esses planos, a gente implementou melhorias, acompanhou essas melhorias que foram implantadas e, por fim, a gente teve uma análise geral dos resultados. Como eu já falei anteriormente, o Estudo de Casa é uma construtora que é localizada em Aracaju, no estado de Sergipe. Essa construtora ela tem mais de 36 anos de atuação no estado e tem mais de 16 empreendimentos espalhados por toda a região. Atualmente, ela conta com cerca de 900 colaboradores que atuam diretamente nas obras, mas também indiretamente, como em escritórios, no centro ou então em assistências técnicas. Nesse estudo de caso, a primeira coisa que tivemos foi que a gente solicitou ao setor de TI, né, Tecnologia da Informação da empresa, alguns indicadores de desempenhos. E depois que a gente solicitou, a gente escolheu esses indicadores para ter como base do estudo. O primeiro deles foi o tempo médio de aprovação entre alçadas, ou TMA, que é uma média de tempo de contrato de serviço levam para ser aprovado. Depois também a gente levantou o tempo médio de aprovação de contratos, o TMC, que é o tempo médio em que o contrato de fato é aprovado. A gente também levantou a quantidade média de cadastros, QMC, que é o indicador definido pela quantidade de contratos de serviço que foram cadastrados. E por fim a gente levantou a quantidade média de aprovações, que determina de fato quantos contratos de serviço foram aprovados no empreendimento. Para a gente traçar o nosso plano de melhoria, nós levantamos 4 principais pontos que iremos analisar durante todo o processo. O primeiro é a padronização de análise de contrato, que basicamente é padronizar todos os contratos e todo o processo de análise desses contratos para que não se tenham erros de processo durante o caminho. Depois se tem a categorização dos contratos, que é dividir os contratos em tipos, tipo 1, tipo 2, com base no escopo previamente estabelecido. Depois a gente definiu os fluxogramas, que é uma sugestão de um novo fluxograma para o processo de análise de contrato, um fluxograma que tenha menos erros nos processos e mais enxuto para poupar tempo e esforço. E por fim, um calendário de análise de contrato. Nesse calendário a gente inseriu o planejamento semanal do gerente para analisar contratos dos tipos que foram previamente estabelecidos. Depois disso, a gente levantou algumas informações muito importantes, que são os documentos necessários para cada tipo de contrato. Então, depois que a gente definiu os tipos, a gente levantou quais documentos seriam necessários para ele. Depois a gente levantou as informações a serem analisadas pelo contrato. E aí sim a gente traçou o novo fluxograma, como pode ser apresentado a seguir. Para a gente acompanhar as implementações, a gente realizou um processo de indicadores e percepção desses indicadores. E o nosso principal indicador que foi percebido foi o ganho real de desempenho, que está em porcentagem. Depois que a gente fez a análise dos resultados, que a gente observou os indicadores que foram trazidos, né, nós podemos chegar a algumas considerações finais, que foi que o processo apresentado e mapeado realizou bons resultados para a empresa. Além disso, a gente, por meio de ferramentas como PDCA e 5W2H, a gente aplicou ao processo e trouxe melhorias contínuas ao processo. E por fim, após o planejamento, a gente implementou as melhorias e obtivemos sucesso para a empresa. Bom, essas são as referências de artigos e trabalhos que a gente utilizou para realizar a pesquisa, e muito obrigada.